É desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca, que fica ali na rua Getúlio, número 18. Meyer. Você é nosso convidado não só para ir para a igreja, mas também para nos acompanhar no dia de hoje aqui no nosso podcast. Nós falamos aqui diretamente do Motaprod Studios aqui em Notting Hill, Londres. Frio londrino que está aqui. Londrino. E você é muito bem-vindo, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado. Puxa hoje a cadeira, você né? puxa a Sempre cadeira, fala, sente exatamente, aqui junto que conosco, que hoje você vai olhar a vida de forma diferente hoje. Com certeza. Porque o nosso convidado aqui tem muito a nos acrescentar e hoje em dia é ele. Acabei de ser surpreendido pela Êxodo 20, não furtarás. Devolve minha caneta. Então para de fazer esse barulho. Hoje nós estamos aqui com o líder do Ministério de Homens da Igreja Batista Carioca. Como diz o João Kleber, eu tenho que insistir com você. Antes de você continuar, você vai e clica e curte e compartilha, né? E ativa a notificação e principalmente se inscreva no canal da Igreja Batista Carioca. Vai lá e deixa de ser bobo, que você vai ser muito edificado com todo o conteúdo que tem lá, tá bom? Amém. E como eu disse, agora do segue, nós estamos aqui com ele. Ele quem, mano? Ele. Nosso amigo, nosso irmão querido. Um corredor nato. Exatamente. Praticamente São Silvestre. É um maratonista. Isso aqui é corredor profissional. Você só vê passando assim. Isso aqui é um espetáculo. Luiz Atleta. Carlos. E aí, meu irmão? Seja muito Tranquilo? bem-vindo. Espero que você sinta-se abençoado como nós estamos nos sentindo já aqui com a sua presença. Amém. E a gente quer ouvir de você aquilo que Deus tem feito na sua vida, Amém. a sua trajetória com Cristo, um pouquinho da sua vida na Carioca também, nossa igreja de coração. E como a gente sempre começa, sempre com aquela pergunta assim, em que momento Cristo encontra você? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de poder estar aqui. Amém. E assim, muito bem recebido por vocês. É um privilégio, uma honra. E essa pergunta é uma pergunta assim que é muito bom relembrar o momento que Cristo me encontrou, né? Porque ela tem várias ramificações, né? Sim. Tem o encontro com Cristo, tem o estado em que a gente estava, tem uma série de outras coisas, né? E eu costumo dizer que eu sou um privilegiado porque eu, desde 7 anos de idade, que eu pude ter o privilégio de começar a caminhar na igreja, porque, assim, eu gosto de lembrar que eu fui criado por 2 mulheres, né? A minha mãe e a minha mãe de criação. E a minha mãe de criação era uma pessoa que ela era evangélica, cristã, e apesar de ter uma limitação, ela teve um derrame, era paralítica de um lado. Mas por que eu gosto sempre de lembrar disso tudo? Porque foi ali que começa a minha caminhada no melhor lugar do mundo, que foi na companhia, né? No ambiente cristão. E eu sou um defensor que, se você tem a oportunidade e o privilégio de criar uma criança, né? Sim. Nesse ambiente, então, assim, caminhando ali dos 7 anos, lembro do meu primeiro aniversário, meu primeiro bolinho lá de 9 anos, o pessoal da igreja lá na minha casa. Mas na minha adolescência, que foi quando eu tive o encontro com Cristo, né? Na verdade, Cristo me encontrou. Porque tem uma frase que eu gosto, talvez hoje se fale pouco ela, o filho de crente não é um crentinho. Sim. Deus não tem neto, né? Exatamente. Então, vai ter um momento, né, do seu filho
da sua filha, que ele caminhando com você ali, e foi o que aconteceu comigo. Então, teve o meu momento, e eu lembro que aquela pergunta que o pastor, aquele apelo que é feito na igreja, Sim. e aí o coração treme, né? Aí você treme, e assim, eu lembro, é muito marcante isso. Eu era membro da Igreja Batista em Cordovil, o pastor Jonas de Carvalho, em Lisboa, foi que me batizou. E tem uma outra coisa interessante que eu gosto de lembrar, que eu sou de uma geração que o crente, ele era motivo de chacota, porque ele era o Bíblia. Uhum. Ah, sim. Tinha mesmo, antigamente o pessoal chamava, e mesmo né? você sendo criança, isso acontecia com criança. Exatamente, Caramba. com criança. Então, assim, você na escola, vamos lá, eu, junior, alguma coisa assim, então, você tinha que ter muita coragem para dizer que você era crente. O Bíblia. Eu gosto de lembrar disso, porque, assim, era aquela geração, era aquela época. Mas foi importante para a minha formação, né? E chegou um momento onde tudo aquilo que eu ouvia desde junior, né? Que aí tinha a criança, o junior, eu praticamente cheguei na igreja um junior, né? Sim. 7 anos. Uhum. E tudo aquilo que eu ouvia, que eu era ensinado, que eu via de testemunho, que eu via da relação com que... Principalmente eu, sendo filho único, criado por 2 mulheres, né? A minha referência masculina foi a igreja. Foi na igreja. Figura do pastor. Foi no pastor. Um professor de escola Aquele dominical, às vezes. E eu tenho pessoas que são importantes demais na minha formação. Então, assim, tem um momento em que você, como criança ali, como adolescente, eu entendi o que era aquela experiência realmente a figura de Jesus na minha vida. Entender que dentro de toda a minha realidade como criança ali, muitas das coisas que acontecia e que não faltava e que eu não me sentia só. Sim. Eu gosto muito de lembrar disso. Pô, eu sou filho único, né? E é tão interessante que a família da minha mãe, nenhuma era do Rio. Então, eu não tinha nenhum parente a não ser minha mãe e a minha mãe de criação. Você é carioca Sou carioca. Carioca da gema, como dizem, né? Então, assim, foi naquele momento. E ali me batizei, me converti aos 12, me batizei aos 16. E assim, aquela coisa de você caminhar como adolescente, caminhar como jovem, foi importante demais. Porque toda a minha formação hoje, o pai que eu sou, o homem que eu me tornei, sabe, eu não tenho dúvida que foi por ter tido o privilégio de conviver ali nesse ambiente momento, da igreja mesmo. E eu falo isso até hoje, assim, claro que a gente, se você não está na igreja, você não vai vai ter uma boa formação, não é isso. Mas para a minha realidade ali, sim, né? E para o momento da minha vida e tudo, eu gosto muito de lembrar, aquela senhora que tinha tudo para ser impedida de fazer as coisas e não tinha limitações para ela. E uma outra coisa, que a igreja, aí você falando assim, a gente fala da igreja, eu sou daquele período onde sempre tinha alguém da igreja que ia buscar a minha mãe de criação em casa, porque ela não podia ir para a igreja. Uhum. E sempre tinha um diácono, um irmão da igreja. Eu vou lembrar de vários nomes aqui: irmão Camilo, irmão Melquíades, irmão Celestino. Então, assim, olha que eu estou falando de 50 anos atrás. Aqueles nomes que a gente já quase não escuta mais. Não nasce mais, né? Celestino, bebezinho. Né? Se tiver um bebezinho Celestino, já nasce tomando a 3ª dose. Já, né? Exatamente. Então, foi essa parte linda da minha vida. Graças a Deus. Eu sou imensamente agradecido a Deus por ter tido esse privilégio. E entender que eu tive o meu momento com Cristo, né? Da minha relação ali, não porque só eu estava, porque vários questionamentos passaram na minha cabeça como criança, como adolescente. Sim. E eu vivi os anos 80, né? Eu sou muito engraçado lembrar muito, falar dos anos 80. Muitas das coisas que hoje se tornaram mais radicais, elas começaram lá nos anos 80. Uhum.
eu tive esse privilégio de poder ter tido essa... Passou a adolescência ali nos anos Sim, 80. Eu tô um pouco mais velho que eu tô com sim. 50. Sim, eu tô com 57. Por aí. Eu com 84 eu tinha 10, eu tinha 17 Então, já, né? Eu fui ter... eu vou viver a minha adolescência já mais dos 80 para 90. Exatamente. Né? E até, assim, é uma coisa tão interessante que até para minha formação profissional, sabe, partiu dali, daquele ambiente. A minha formação acadêmica, claro que eu andei dando uns vacilos, estudei pouco, né, em algum momento, mas foi dali. Então, assim, esse foi aquela semente no coração daquela criança. Exatamente. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E assim, até para depois, mais para frente um pouquinho, porque teve uma fase que eu resolvi deixar, né, algumas coisas entrarem na vida ali, permitindo, e aquilo eu fiquei um período afastado. Aquela semente lá vingou. Vingou. Né? Vingou. Ela não... aquela semente vai morrer, mas esse é o objetivo da semente. Ela ela tem que morrer para poder germinar, exatamente. Né? E se ela continuar ali, ela não nasce, né? O temor, né? E aí, depois, em 1995, 14 de abril de 1995... Faço aniversário dia 15 de abril. É uma data que marcou o meu retorno, porque eu passei um período afastado e fui quase lá no fundo do poço mesmo. E sempre gosto de dizer também o seguinte: fui porque eu resolvi experimentar ou dar lugar àquilo que eu sabia que faria mal para mim. E tinha uma outra coisa que eu, assim, não posso me esquecer. Eu tinha uma predisposição para algo que ia me fazer mal na vida, que era o álcool. E aí eu lembro e gosto de falar assim, porque eu não me critico, tenho muita tranquilidade em, de repente, lidar com esse assunto, mas eu sei que eu não posso tomar vinho. Sim. Tá porque certo, o vinho entendi. é uma porta aberta, e foi através do vinho que as coisas foram. Então, assim, essa caminhada, ela chegou a quase até perder, até quase a minha vida em risco. Sim. É mesmo? Eu fiquei afastado por um período de vou botar tudo aí, quase uns 8 anos, quase isso, mas em 4 anos e meio aproximadamente, eu fui ao fundo do poço com a bebida. Eu tinha acabado de casar. Isso que eu ia perguntar, se você já era casado com a Janaína, já era casado? Já. E assim, eu digo que o amor que a Janaína tem por mim, sabe? E assim, uma coisa que todos aqueles sonhos que se foi colocado quando nós casamos, quando tudo aconteceu, daqui a pouco, por um período muito curto, estou eu veredando por um caminho da bebida, e aquele caminho levando a outro, e já com um filho, e assim, eu estou aqui hoje por um milagre de Deus. Graças Há a 30 Deus. anos, essa data eu estava... lembro, assim, vai chegar agora, vai fazer 31 anos em abril. E assim, mas como esse retorno? Porque o Espírito Santo de Deus que ainda habitava em mim, aquela semente que ainda estava ali, Sim. na hora da morte, na hora do perigo, na hora... ela germinou. Amém. Sabe? E eu retornei. Eu gosto muito de fazer uma observação. Eu não me considero ex-nada, sabe? Foi uma fase que eu passei. Agora, eu tenho muita consciência, assim, e é uma coisa que vai ser para a minha vida inteira, que essa predisposição, essa cedendo aos pouquinhos, são coisas muito sorrateiras que acontecem. A gente não percebe que a gente está... Você acha que está no controle de tudo, exatamente, né, Luiz? Exatamente. Mas tem um elemento também que é a amizade. Você não fez isso sozinho. Sim. Você ia beber sozinho, não. Você sempre tinha uma companhia, sempre tinha alguém, a gente fala muito para quem é jovem, né? Aquele, não anda com
né? Tipo, Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Tipo, pareceu um troço meio antiquado, antigo, mas é uma verdade que é imutável. No momento que você... Que nem negócio do quartel. De que quando ia tirar a guarda, não sei se tu serviu, ia tirar a guarda, que assim, ó, não se encosta. Quem se encosta, senta. Quem senta, deita. Quem deita, dorme. Não começa, que vai dar errado. Eu servi, não, é que nem um negócio assim, eu não posso... Então não chega perto, sabe? Mas aí aquele negócio, você conhece vai ali, e aquilo você vai sendo seduzido sem perceber. Sim, e uma coisa. E por que eu citei o vinho? Eu gosto de dar essa ênfase, porque eu comecei com a cerveja. Afinal de contas, eu não era um cristão. Sim. Então, assim, dentro de um você já não um veio cenário, de um contexto... dentro de... Não era um ambiente para eu estar ali na cerveja, não era. Eu comecei... Era assim, aos finais de ano, vai ter a ceia, vai ter aquela mesa, aí vamos tomar um vinho. Só que em mim existia aquela predisposição. Sim. Que eu gosto de alertar isso. As pessoas, às vezes, tanto para se estar dentro da igreja ou não, ser um ambiente, você precisa descobrir, porque é um falso controle que você acha que você tem. Porque ninguém se considera alcoólatra. Não. Até se bebe todo dia, ele não se considera um alcoólatra. Eu sei que meu pai era alcoólatra. Conheço bem essa... Então, eu comecei com um vinho porque nós temos consciência, a própria Bíblia fala, mas a Bíblia fala não seja dado ao vinho. Nós temos vários testemunhos do que o vinho levou. O que ele pode, o mal que ele causou. E aí, foi nessa parte que eu... ali naquele vinho, que no primeiro momento era só no final de ano. Sim. Aí depois do final de ano ele passou a ser mais um outro mês, mais no frio e mais. E quando foi ver, eu já estava tomando vinho na adega e com algumas companhias. E foi o que você falou. E a porta foi se abrindo. E eu gosto de usar outro termo, que é o seguinte. Quando você está pronto para ser ser atraído, você não é atraído de uma forma que vai te assustar. Se fosse algo que te mostra logo a parte negra da coisa, você... É que nem o pessoal fala do sapo, do né? sapo na panela, né? Que a água também, aos pouquinhos. Jogar na água quente ele pula. Agora, se Exatamente. botar e for esquentando aos pouquinhos... E foi exatamente assim. Porque eu sempre, quando eu relembro, e gosto de relembrar, até os meus filhos, hoje eu tenho o privilégio de ter filhos criados e eles sabem dessa história desde que eles começaram a se entender por gente. Porque o que é importante você colocar? Porque essa questão vai te levando aos pouquinhos e você vai cedendo e você vai caminhando. E quando você for ver, você já está compartilhando as coisas ali de uma forma muito natural. Sim. E aquilo já faz parte. E eu gosto de lembrar que, por isso que eu falo do privilégio, eu fui um adolescente que teve orientação sobre tudo. Sobre bebida, sobre droga, sobre profissão. Eu tive o privilégio também de ter líderes de adolescente, o pastor Valdo, o Miracildo, são pessoas nomes que vão ficar na minha vida. O pastor Valdo hoje é pastor da Igreja Batista em Curitiba. E que eu vivi uma geração de adolescente que foi preparada. Foi orientada. Foi orientada. Né? Foi por falta de aviso, não, né? Tinha congressos dentro, uma vez no ano, no Rio de Janeiro, congressos naquele período de férias, dentro dos colégios, juntava, primeiro era regional, depois era o estado todo. E aí, e como um jovem, porque foi eu já tinha passado pelo quartel, graças a Deus que eu já tinha passado pelo quartel, porque no quartel eu vivi momentos também de dar bom testemunho. Olha como é que são as coisas. Depois, lá dos 20 e poucos anos, que essa questão do vinho, e aí eu falo assim, um jovem que caminhou, mas sabia que estava, só que chegou um momento que a força já não tinha mais. O vício já falava mais alto. Você vai sendo anestesiado aos poucos e não vai achando nada demais. Vai indo. E eu gosto muito de alertar hoje, porque nós vivemos uma geração de muita permissividade. Sim. E uma coisa, lembrando também, que a gente tem um inimigo que não está brincando. Não está brincando. Não está brincando.
Não tá brincando. Eu não sou aquele, assim, você vai ficar questionando todo mundo. Não, mas eu tenho um radar. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho um radar. Se eu estou próximo de um jovem, se eu estou próximo de um amigo de trabalho, se eu estou sendo cristão ou não, vamos caminhando. O radar ligou, meu irmão. Você está precisando parar. Sim. Você já teve do outro lado, então você sabe, né? Exatamente. E é difícil essa retomada, porque até quando a Bíblia fala lá da história do filho pródigo, ele tomou uma atitude, mas muitas pessoas se deixam vencer, não é, pela falta de esperança, de repente, de uma transformação, e não tomam essa atitude em direção a Cristo de novo. Exatamente. E se perdem ali, né? Ficam se culpando ou se justificando naquele erro, entendeu? E aceitam aquela condição. E como é que foi o seu processo de volta? Então, o meu processo de volta, depois de a vida em risco por várias vezes, Deus usou uma amiga que, assim, porque tem um outro detalhe, a minha igreja na época, as pessoas que me conheciam, não se afastaram de mim, elas tentaram me ajudar. Glória a Deus. Só que eu não queria ajuda por um período. Sim. Então eu fugia delas. Fica certo? Com aquele... Mas na hora que o bicho pegava, e eu gosto de lembrar disso, que tem outra frase que vocês vão me ouvir falar muito, as pessoas que vão assistir esse podcast, assim, quando eu estava lá bem no caminho torto lá e tal, eu tinha vergonha de olhar para o céu, porque eu tinha vergonha de Deus. Se passasse um irmão, era muito da época dos ar livre, evangelismo, né? Aí se eu tivesse não tinha um lugar que você passasse que não tivesse alguém falando alguma coisa, né? Entregar um folheto. Ali, sabe, eu tinha vergonha, eu não olhava no olho. Aí você fala assim, por que você não olhava no olho? Porque o Espírito Santo de Deus estava dentro de mim. Ele te constrange, o amor de Deus ali, te constrange, né? As pessoas, é difícil falar isso, então assim, mas na hora que eu vi, eu tenho uma fase, uma experiência que eu não morri mesmo, porque estava num determinado momento, num lugar lá, e surgiu, era uma comunidade, surgiu uma batida de polícia e tal, e eu, na posição onde eu estava, eu tinha saído para ir no banheiro. Quase no fogo cruzado. E a pessoa que ficou no lugar onde eu estava tomou um tiro no peito. Meu Deus. Então, assim, essa experiência minha, que eu vivi ali, eu lembrava. Aí eu lembrava de Deus. E quando o efeito do álcool passava, o efeito de outras coisas que eu usava passava, aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou sair disso aqui? Aí eu olhava para o meu filho, que já tinha 4 anos. É isso que eu ia perguntar. E nisso a Janaína estava ali do seu lado, acompanhando todo esse processo. Por um processo, por muitas das vezes eu cheguei de madrugada, estava minha mãe, Janaína, orando. Minha mãe foi uma mulher de oração, eu não tenho dúvida de que as orações da dona Ana, junto com a Janaína lá, livraram a minha vida, me protegeram. Mas eu ficava assim, porque eu não conhecia a verdade, eu não tinha sido... Eu não fui fruto daquela criação, não tinha como. Tudo que eu aprendi não está em mim ali. Claro que no momento do vício, no momento da bebedeira, daquilo, você esquece de tudo. Sim, é verdade. Agora, no momento de sobriedade ali, aí eu olhava para aquela criança assim, como é que, quando essa criança tiver na idade de me encarar, como que eu vou encarar essa criança? Como que eu vou criar essa criança? Porque isso passava em mim. Então, mas no dia seguinte esquecia tudo, né? E aí Deus usou uma amiga, ela encontrou um lugar que não foi na igreja, e aí esse lugar que era o AA, olha, é um belo dia, por isso que eu digo, no dia 13 de abril de 1990, 14 de abril de 1995, parado lá, era uma sexta-feira santa, eu já tinha usado e bebido tudo. Aí me chamaram, a gente conversando lá na sala da casa dela, era uma vizinha, morava do lado, uma família muito querida, a Elisângela, e a Janaína ali na sala, e ela falou assim, a gente quer levar você amanhã num lugar. Aí eu falei, tá bom. Não sabia o que era. E nós fomos para uma sala de ar, eu entrei naquela sala, eu ouvi tudo aquilo que eu tinha que ouvir, e desde aquele dia,
nunca mais eu coloquei um gole de nada alcoólico na minha vida. Graças a Deus. Foi a porta do céu aberta. E ali eu frequentei, depois achei a outra sala, porque com certeza a bebida me levou a usar drogas. E aí, por isso que eu disse que a minha vida ficou por um fio por Sim. várias vezes. E aí, dali, eu me agarrei àquilo. Lá se falava num poder superior. Eu sabia qual era o poder superior. Era Jesus Cristo. Sim. Estava me dando a chance de Reconstruir voltar, sua família, reconstruir. não é? E foi exatamente o que aconteceu. Hoje eu sou pai de 3 filhos lindos, porque depois Amém. a Andressa faz um ano dia 21 de abril de 1995. E nesse um ano da Andressa, eu lembro porque estava ali todo mundo preocupado, e eu já não bebia, eu já Parece não... que casou agora. É, a minha filha que casou. E aí depois nasce o Gustavo. Então, assim, eu falo assim, família, 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 porque toda essa experiência que eu vivi, essa família não era para estar aqui hoje. Se eu não tivesse sido resgatado, Graças a se eu não Deus. tivesse dado o lugar, né, para realmente reencontrar ali. E aí passei aquele período, passei aquele momento, passei 3 anos, aí depois me reconciliei através do encontro de casais, porque eu passei um período ainda, porque assim, a vergonha era tanta que você não tinha... Como é que eu ia encarar os irmãos ali? Eu já tinha parado de beber, já tinha parado de me drogar, mas eu não tinha voltado para a igreja, né? Sim, E você precisava vencer essa barreira para você estar ali com eles também, né? Já estava... A obra já tinha sido feita, porque eu já e ali... Eu falo assim, eu não tive recaída. Pela misericórdia de Deus, eu não tive recaída. Eu lembro disso, assim, teve um período que nem sorvete de passas ao rum eu chupava, certo, porque mas tá tinha errado. rum. Você entende? Mas a Melhor Bíblia, olha, a nem- Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência Sim. do mal. Isso do Fugir não é você levantar e sair devagar, não. Fugir é fugir. Fugir. É fugir mesmo. É que a gente gosta sempre de usar o exemplo de José. Exatamente. Ele fugiu. Irmão, se José fica ali trocando ideia ali, ele cai. Quer lutar, vai não querer adianta ficar, lutar, vai querer ficar foge. evangelizando a mulher de Potifar, não. Vai. Então, assim, e aí, eu não posso deixar de falar de um ministério que temos na Carioca. É isso que eu ia falar. Eu ia perguntar se nesse processo de transformação foi quando você conheceu o Celebrando a Recuperação, mas veio depois, então, Vem pelo depois, visto. olha como é... Tipo, nesse contexto, como é Sim. que você chega na Carioca? Isso. Então, vamos lá. Porque a gente está falando ainda do final do século XX. É, A Carioca é do início do século Sim. XXI. Aí eu retornei fiquei na Batista de Cordovil, criei os meus filhos lá, todos 3 foram batizados lá, né? E tenho um carinho enorme para aquela igreja, a igreja do meu coração. E fomos para Ipenha, depois Irajá. Eu estava congregando em Irajá antes de vir para Carioca. Antes da pandemia, no período da pandemia, a gente parou de ir à igreja, por todo aquele cenário e Sim, tudo. E estava muito distante. Sim. Eu estava congregando em Irajá. A gente congrega na Igreja Batista de Irajá, primeira de Irajá, até antes de vir para Carioca. E eu já tinha passado na porta da Carioca, e no período que nós estávamos em Irajá, e sabia que tinham celebrando lá. Aí eu vou chegar. Mas veio a pandemia, veio tudo. Aí eu comecei a orar com a Janaína, porque a gente não queria mais fazer esse caminho para Irajá, né? Porque Que acaba desgastando. desgastando. longe, Eu tenho muito uma consciência de questão de prudência, ficar passando na Martin Luther King. É. Era um Não, cenário. Eu acho que é bom quando a gente congrega perto de casa, porque a carne é fraca. A distância já se torna um limitador. Ah, mas Aí é tu olha, longe. vai chover, vai não sei o quê. Vai chover. Vai chover, eu tô Não, e a sentindo. nossa natureza já... Sim. E eu gosto de usar o termo, você tem a facilidade de servir com qualidade. Tem, exatamente. Porque a gente tem que fazer parte não só indo aos cultos, mas servindo a Deus com os nossos dons, né? E será que eu sou nostálgico se falar assim? Quando eu falei de Cordovil era uma rua depois da minha casa. Sim. Chegou um período que meus filhos eles iam sozinhos, depois estavam maiorzinhos. Então, assim, era quase na porta de casa. Então, passei na Carioca, aí começamos a orar. Eu fui sozinho a primeira vez, acabou a pandemia. Eu tinha ido uma vez numa reunião de Celebrando lá, eu não vou lembrar exatamente qual foi, 2017 ou 2016, não lembro exatamente. Mas, como eu estava integrado no Celebrando lá, de Irajá e tudo, eu conheci a Carioca
quando abriu a igreja, passou lá aquele período de frequentar as igrejas com toda tranquilidade e tudo. Eu fui, e aí fui maravilhosamente recebida. Bem pelo Tiago, pela pastora Jô, pelo pastor Marcelo, foram as primeiras pessoas que eu tive contato. E eu procurava uma igreja que estivesse celebrando. Sim. Porque, assim, eu gosto muito de colocar... Eu tenho um carinho, primeiro, por toda essa minha história. Segundo, porque o celebrando só não trata... precisa ficar bem claro. As pessoas vão falar do celebrando, amplo, né? Ele é amplo. É. E aí, depois eu preciso dizer como é que eu conheci o Celebrando em Irajá. Então, a Carioca na minha vida entrou no momento que... a gente, depois de toda aquela turbulência que aquilo me afetou muito, eu vou conversar para vocês que aquele período da pandemia, em todos os cenários, todos, a relação, o medo de morrer, como as pessoas tratavam umas às outras, dentro da igreja ou não, tudo isso. Sim. Sabe? Não estou falando que foi em Irajá, eu falo das igrejas como um todo. Ficou aquele clima de medo, de incerteza, de insegurança, porque as pessoas não sabiam exatamente como agir umas com as outras, o protocolo, aperta a mão, abraça o irmão, não pode abraçar, não pode apertar a mão, a cena. Se você vai... Se você passar o álcool depois que apertar a mão, pega mal. Não, e tem uma coisa, se você fosse, para alguns você estava colocando em risco, se você não fosse... Então... Ficou um clima meio de incerteza. E nós passamos em casa os 5, né? Eu, Janaína e meus filhos, e quando eu cheguei lá, eu fui recebido com aquele amor, com aquele carinho. O de púlpito é algo muito importante, assim, as mensagens de púlpito, a palavra. Sim. Sabe, é enriquecedora por demais. Nosso pastor, assim, você vai ficar fazendo tietê. Não estou falando, Não, mas é verdade. E vindo do cenário que você... que a gente fala aqui, todo mundo... Ele ele bota na prateleira de cima. Sim, assim, e vindo do cenário... Exatamente, e vindo desse cenário todo. Sim. Porque eu estava muito tóxico em algumas igrejas e isso muito me preocupava. Sim, estava parece que todo mundo ficou maluco. Então, assim, e foi maravilhosamente... Ou seja, você encontrou um lugar perto de casa, um ambiente, assim, agregador mesmo, uma igreja que ama, um pastor que traz uma palavra que edifica, que ensina, não é? Então, exatamente. todos os elementos favoráveis, assim, ainda tinha o CR, que era uma coisa importante para sua história. E o CR... pegou o combo completo. Né? Completo. E assim, eu cheguei, era um final de ano, aí a pastora, nós vamos ter a festa do Celebrando, do CR. Eu fui no primeiro evento do CR, já foi uma festa de final do ano. Maravilha. Outra coisa que a gente gosta, que é a festa. Tem que ter uma comida para animar, né, pô? Aí, então assim, o Celebrando, eu preciso fazer esse link. Por quê? Para aqueles que não conhecem, a nossa igreja tem o Celebrando. Isso. Sabe? Inclusive está acontecendo hoje, às quartas-feiras. Ele é um programa que foi criado lá em 1991, na igreja do Wilkes-Barre, que é a igreja com propósito, para o John Baker. Quem era o John Baker? Era um Luiz, lá nos Estados Unidos. Sim. Um cristão que um dia teve problema com álcool e que frequentou a AA e o ANA lá e foi iluminado, foi assim, instruído por Deus para pegar todo aquele conhecimento e inserir a Bíblia por completo, do início ao fim, nos passos e nos princípios. Dá como dizer, um alicerce espiritual para aquele programa ali. Porque lá no Iron, que eu tenho o maior respeito, se fala num poder superior. E o poder superior lá, cada um compreende o seu. Sim. E eu sabia qual era o meu. Não tinha dúvida nas minhas partilhas. O Celebrando veio. Aí, quando eu cheguei, eu estava em Irajá, e é algo que eu tenho no meu coração, estender a mão para quem eu posso ajudar, que esteja passando por situações que eu passei lá atrás. Vou sempre. Já pude com meu filho, isso marcou minha vida. Um belo dia, meu filho chega e me chama lá, porque um amigo, um conhecido, não lembro direito, um jovem, e a gente saiu para levar um jovem para um centro de recuperação, que precisava se recuperar. Isso lá... O meu filho mais velho. Sim. Então, assim, quando um desses jovens lá na igreja de Irajá tinha o Celebrando. Aí fulano, tem o pastor Jorge aqui que trabalha com Celebrando. Eu não conhecia. Eu sentei do lado levei o jovem e falei, pastor, eu preciso levar esse jovem para um centro de recuperação. Resumindo, ele chegou e começou a apresentar o Celebrando para o rapaz ali. Aí eu comecei a ouvir aquilo. Porque quando eu me recuperei,
no meu coração, eu tinha vontade de fazer um AA dentro da igreja, um NA dentro da igreja. Só que não podia fazer, porque lá naquela irmandade que eles chamam, você não pode proibir ninguém de fumar, porque tinha... Sim, tem todo são princípios um pouco diferentes. Assim, né? E não encaixava dentro da igreja, só porque mal sabia eu que já tinha sido fundado lá nos Estados Unidos. Alguém já fez todo o trabalho por você, né? E então, eu abracei ali, eu me vi naquele trabalho, porque não só para levar aquele jovem, mas eu era algo... E aí é o que eu vou falar do Celebrando. O Celebrando não trata só quem tem problema com álcool, com droga. Não. Questões emocionais também. Se você não se perdoou, se você tem um excesso de procrastinação, se você tem um vício de mentir, ou o mal que for que cabe... Enfim, é para todos, né? Para todos. Tanto é que a gente de alguma forma desde criança até... Exatamente. Então, assim... A pastora Jo, quando veio aqui, ela falou, as crianças... Existe o Celebrando. Por quê? Porque, de repente, naquela cabecinha da criança lá, uma situação... Então, eu vi a oportunidade de poder, através deste programa, deste ministério, continuar sendo instrumento nas mãos de Deus. Amém. Porque aquilo que fizeram por mim, que foi o que foi feito por mim, estenderam a mão, eu caminhei ali, eu me recuperei, eu me encontrei com Deus e eu tenho que fazer. Então, por outro. Então, foi o Celebrando. E aí, quando eu chego dali de Irajá, a gente participei todo o período lá, junto com a liderança, fizemos... E aí, outra coisa importante que eu gosto de lembrar, uma família de alguém que teve problema com álcool, com droga, essa família adoece junto. Sim, é isso que eu ia falar também, né? Porque não é só aquele ser humano, são todos os outros que sofrem juntos. Como sofre uma mãe de ver um filho naquele estado? Sim, então, como sofre uma esposa de ver Tem o AA e você tem também o Al-Anon, que é para os familiares. Os familiares que querendo ou não, aquilo gera uma desestrutura enorme. Total. E aí, por que eu frisei isso? Porque quando eu caminhei lá no Celebrando, aí daqui a pouco, quem está caminhando no Celebrando comigo? O Gustavo, meu mais novo, a Andressa, a Janaína, e cada um dentro daquela realidade. Porque tinha uma coisa que eu gosto de lembrar aqui, já tinham 17 anos que eu estava limpo, quando eu conheci o Celebrando. 17 anos. Eu já tinha recuperado meu caráter, minha autoestima, tudo, meu nome, né? Mas eu ainda carregava dentro de mim uma cobrança excessiva. A família já estava ali, restaurada, filhos criados, né? Eu não precisava mais, mas eu me cobrava. Sim. Só eu e Deus sabíamos como eu me cobrava. Era uma preocupação excessiva. E aonde que eu descobri que eu precisava tratar aquilo? Foi sentado no Celebrando, que se chama a codependência. E aí, o Luiz sentou ali, tratou a codependência e foi maravilhoso para a minha vida. E aí, eu não abandonei mais. Aí, quando eu chego na Carioca, tenho Celebrando. Graças a Deus. A pastora... O pastor Rafael... E é um braço muito importante para a igreja. Sim. Esse ministério é um ministério que eu assim, considero muito bonito, porque a gente trata a questão espiritual, mas o emocional, ele também tem brechas que precisam ser fechadas. E isso não é uma coisa que se faz da noite para o dia, né? É um processo. Né? Então, ali você é acolhido, e ali você tem pessoas que caminham junto com você, e você vê que você não é o único. Né? Então, assim, essa troca é muito importante. Né? E dentro de um ambiente que vai trazer, como você falou, traz a Bíblia para o centro ali da discussão, porque o caráter do homem ele só é restaurado através do poder de Deus. De Deus, exatamente. E uma coisa que ninguém vai julgar você. Sim. Você se sente seguro e se sente ali acolhido e é o seu problema. É verdade. Então, assim, independente do que seja, porque pode, para mim, não parecer nada, mas é para você e te afeta. Então, se você senta ali, você participa do programa e trata, o meu respeito em relação ao que você está tratando é igual ao outro. Então, assim, é uma ferramenta de restauração que tem dado um suporte abençoador. Através também do Celebrando, muitas pessoas chegaram para Cristo. E tem uma coisa muito importante que a gente fala: o Celebrando não impede, não, você só pode frequentar se você é da igreja. For membro, não. Se você for membro, não. Se você tem um amigo, né, que não é cristão, é para todos. A única
questão ali é que é cristocêntrico. Se o amigo Sim. entender, se a pessoa entender e o que o programa faz, ninguém vai ficar falando, não, você tem que virar crente. Não, meu irmão. Você vai tratar ali, e ali é uma ferramenta que vai caminhando e vai restaurando. E nós temos testemunhos maravilhosos. Eu assim, abro o meu anonimato quando eu coloco isso, né? Porque eu me sinto... Eu entendo que a minha voz pode levar outras pessoas que possam estar passando por uma situação e não ter coragem, entendeu? Sim. E eu vou sentar com alguém e vou falar porque eu sou um igual, Sim. né? É você falar de algo que você viveu, não que você estudou. Eu não sou contra, eu respeito quem estudou, mas eu dou muito valor ao que eu vivi, a tudo que eu passei, a experiência, a experiência para poder ter a simplicidade de sentar e ouvir e acolher. Então, assim, é uma ferramenta, eu falo que é para a minha vida inteira. A gente falou do Celebrando assim como um todo, agora estreitando mais o assunto, a gente chega no Ministério de Homens, que agora veio, né? Tá nas suas mãos ali. Quer dizer, a granada está nas suas mãos e o pino foi tirado. Né? Você está segurando. Porque a gente até falou num podcast aí, esses tempos, que, por exemplo, assim, quando você tem a família toda lá, né, os pais e as crianças. Há outras coisas quando você tem só a mulher e a criança. Às vezes, muito dificilmente você vê um homem sozinho. Quando você tem um homem, você tem a família toda. Claro, tipo, percentualmente eu não vou saber, mas é muito mais é mais fácil você ver uma mulher sozinha com um filho ou só ela indo do que um homem sozinho indo. Então o homem é muito difícil. É muito complicado, principalmente a gente falando do CR, é complicado ele chegar e abrir, porque a gente foi martelado de uma... Já tem a condição natural, e ainda a gente é martelado dessa maneira a sufocar, a engolir, e às vezes Cristo só quer que você ponha para fora, e aí essa é a sua missão, é ter que conduzir ali o ministério de homens ali da igreja. É um desafio, e eu digo assim, quando o pastor e algumas pessoas que indicaram o meu nome, eu realmente tenho um respeito e assim, um senso de responsabilidade muito grande e um desafio. Agora, tem uma coisa que eu coloquei, essa experiência que eu pude experimentar em toda essa minha história de vida, né? Eu costumo dizer que, e a gente já colocou aqui, né? Tempo de igreja não te dá título de santidade. Não, é verdade. Não é que nem no quartel que a antiguidade é posto, né? Não é. Não. Mas a palavra de Deus diz que muito é dado, muito será cobrado. Sim. Então, assim, eu também entendo que para a realidade hoje, que exatamente nesse ponto que você está falando, que é a figura do homem, né? Como o homem tem se posicionado dentro da sociedade, da igreja. Então, assim, realmente é uma fase que, assim, o homem não gosta de tocar muito nesse assunto, não. Uhum. O homem é muito fechado para isso. Então, assim, eu entendo que você criando aquela relação com a igreja, com os homens da igreja, vamos dizer assim, de proximidade, de se inteirar dos assuntos, vou conversar sobre saúde do homem mesmo. Sim. Vou parar e bater esse papo aqui sobre saúde do homem. Vou parar e vou bater esse papo aqui sobre a finança. Porque a gente vive uma realidade, e eu entendo assim, é na igreja que a gente tem que aprender até porque coisas. Você até mesmo, o seu testemunho pessoal foi que essa figura masculina foi suprida quando você estava na igreja. Exatamente. Então, assim, a igreja também tem esse papel, Tem né? esse papel. Sim. E aí eu gosto e assim, uma coisa interessante, eu estou prestes a ser avô. Tem isso, meus parabéns. E aí, por que esse ponto que você falou, então eu entendo o seguinte, a nossa geração, a geração do homem, para esse momento,
ele tem que se inteirar de tudo mesmo. Ele tem que procurar esse... eu gosto de usar assim, vem a parte tecnológica. Se eu sou... Lá tenho meus 60... não, eu tenho que me inteirar do que é atual ali. Mas vem cá, e o homem na igreja? Não, olha só, como avô, como pai de jovem, como pai de adolescente, como pai de criança, eu tenho que usar a experiência, o convívio da igreja, para que eu possa encontrar ferramentas que vão me ajudar no dia a dia, porque, assim, eu respeito, eu acho, assim, uma geração hoje que, por exemplo, a figura do homem dividindo com a mulher as coisas, perfeito, mas Jesus Cristo não disse que o homem tinha que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Olha a responsabilidade. Até quando eu ministrei já o curso Mulher Única, e tem uma aula em que a gente fala sobre submissão. E, assim, né, hoje em dia as mulheres elas têm um pouco mais de dificuldade nesse tema, né? Então, assim, mas o que eu sempre brincava com elas, mas a aula sempre flui muito bem, porque a gente sempre traz para a Bíblia, né? Aqui o sentido bíblico. E o que eu falava para muitas delas era exatamente isso. A nós coube a questão da submissão, mas e o homem? Olha o peso de responsabilidade que Deus joga sobre a vida do homem, não é? Exatamente. Ele tem que nos amar e cuidar de nós, né? O homem está disposto a fazer isso pela sua vida, pela sua família, pela sua esposa, não é? É um amor sacrificial. Então, assim, o peso de cobrança eu entendo que vai ser até bem maior, não é? Bem maior, Às vezes a mulher não entende que submissão não é subserviência. Exatamente. Na verdade, Não está debaixo de servidão, ela está debaixo de uma missão. Nem é a mulher, Exatamente. eu acho que não é a mulher que, como única Não, mulher homem aqui no também grupo, não né? entende. Não, Mas digo assim, eu acho que não é a mulher que não entende, é porque a palavra submissão, ela teve, o peso semântico dela, ele foi invertido. Sim. Né? Então, assim, você está debaixo da mesma missão, submissão. Não quer dizer que você... O problema é que as pessoas pegaram essa palavra e deram um sentido de subserviência. De Biblicamente não tem Não base isso. exatamente. E o próprio termo da palavra em si, se você pegar o significado, não tem nada a ver com Não isso. tem nada a ver. Debaixo da missão, está na missão. Então, assim, essa questão, eu entendo que para estar à frente de um grupo de homens ou procurar tocar nesse assunto dentro da igreja, é exatamente com essa particularidade. Por quê? Para essa geração, todos esses homens que foram referências para mim lá, eu tenho hoje completo entendimento que era uma geração que viveu, mas muita coisa evoluiu e o homem tem que entender essa evolução, saber como lidar como uma esposa que, como você falou, que não vai ficar submissa ali, porque não é essa submissão, mas essa responsabilidade. E aí que eu não posso abrir mão de ser referência, de buscar, eu estou vendo um jovem, um adolescente, e ter ali aquele cuidado, aquele olhar, não, é sobre esse assunto. São assuntos que eu preciso tratá-los com criança cada vez mais cedo. Então, eu, como homem, preciso debruçar diante desse assunto. E aonde é que eu pego ferramentas? Bíblia, palavra, sendo um homem cristão, homens de honra, que a gente fala. Sim. Então, assim, toda essa vivência, por ter passado por uma geração que foi a geração de quando eu era adolescente, né? Que eu lembro exatamente. E eu acho muito interessante, que eu brinco quando a gente fica com os pastores, o diácono, não sei o quê, o diácono corria atrás de mim, aquelas coisas que tinham. Mas, beleza, e agora? Qual é a realidade hoje? Não, a realidade hoje é o seguinte: o homem precisa se posicionar. Mas não é se posicionar só com autoritarismo, não, é com amor. Sim. Porque se eu sou o homem, aquela figura forte, mas eu tenho que fazer isso com amor. Eu tenho que ter um olhar de amor. Senão é brutalidade. É brutalidade. Então, assim, eu sei que é um tema muito... Muito delicado. Muito delicado. Só que é sentado ali, no ambiente da igreja. É tomando um café teológico. É batendo um papo, sabe? É que o homem de honra vai encontrar ferramentas para poder, porque é na igreja, para ele ser referência. Eu gosto de uma questão que o pastor, eu já pude citar para alguns, eu já saí daquele filme Forja. Só que assim, para aquele grupo lá, para quem assistiu o filme, muitos daqueles homens
foram referência para aquele jovem. E o dia Sim. que o jovem se tornou o homem que era igual ao líder, porque ele teve alguém que ele olhou como referência. Então, eu entendo que é um desafio, o homem realmente, agora é mais difícil com o homem e tal, mas sabe o que eu gosto de citar? Às vezes a gente pensa assim, as irmãs, tá sempre ali, mas o homem também está em todo setor da igreja. Sim. Sabe, não é, eu não estou desmerecendo a questão das irmãs, estão, mas os homens também estão. Então, eu entendo que é um desafio? E eu tenho orado, pedido a Deus muita direção para que a gente, esse ano aí, eventos que a gente está Isso que eu ia pensando para os homens, entendeu? Já para a gente encaminhar para o final aqui, projeto que você tenha futuro aí. Aquilo que Deus colocou no seu coração, que ainda está a realizar. Aquilo que está no forninho. Está no forninho. Olha, tem duas coisas assim. Uma é nós conseguirmos fazer um retiro de homens, sabe? E retiro mesmo naqueles moldes de um futebol, um bate-papo, sabe? Uma sinuca, mas também um momento lá, sabe, de oração, intercessão, de quebrantamento, sabe? Porque ali, falando no mesmo, e abrindo, porque a gente que caminha no Celebrando tem muita liberdade, aí você fala assim, você senta e compartilha, entendeu? Você encontra um ambiente seguro. Sim. E você vai colocar os seus questionamentos. Então, assim, é um sonho, a gente tá elaborando, e junto com a liderança da igreja, ver se a gente consegue realizar lá para o mês de agosto, sabe? Eu sei que é um desafio, é algo que, assim, eu peço muita direção de Deus para poder realizar, mas eu sonho muito em que nós possamos dar continuidade, porque a igreja já tem um ministério de homens, um honra aos homens de honra, mas houve uma mudança, muitas pessoas saíram, a igreja passou, algumas pessoas mudaram, ou a igreja na pandemia perdeu, só que assim... Nunca é tarde para a gente reestruturar. Construir não, na verdade, formar um exército de homens aí adoradores, né, transformados. Exatamente. E que recado você deixa para quem está nos assistindo? Para encerrar. Câmera 1. Primeiro que assim, a Igreja Batista Carioca está de portas abertas, esperando. É uma igreja, eu gosto muito de usar o termo família, sabe? Ela me lembra muito a igreja que eu fui formado, né? Que as pessoas cuidam, alguém está com um determinado problema, junta lá todo mundo, corre atrás e cuida, vimos vários... E que se dê a oportunidade, sabe, de conhecer, porque é um lugar onde, dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta, de mensagens que nós temos a cada dia sido agraciados com o pastor, com os pastores, vai ser um lugar onde você vai poder tratar de você como pessoa. Amém. Porque eu entendo hoje que nós vivemos uma geração de muita individualidade, sabe? O que é Manu não, quem é Manu? A Manu é a Manu, sabe? Fabiano é o Fabiano. Independente se ele é isso, aquilo outro, é uma pessoa. E é isso que a palavra de Deus manda, né? Então a Igreja Batista Carioca está te esperando e seja, com certeza, né, nós não vamos encontrar pessoas perfeitas, porque não é isso, mas vamos encontrar pessoas e a Igreja está disposta, preparada para tratar, para te acolher, seja pelo Celebrando, seja pelo Ministério de Mulheres, seja pelo Ministério de Homens, seja pelos adolescentes, pelos jovens. A família toda, né, Luiz? A família toda. E isso é tão lindo que você vê que a igreja hoje tem todas as faixas etárias, as crianças. Como é lindo ver o Carioquides, sabe? E alguém que fala aqui, que criou os filhos lá cantando no Joia de Cristo, que era o nome do coralzinho que meus filhos todos cantaram. Então, essa palavra que eu gostaria de deixar, se permita conhecer a igreja. E assim, com base no seu testemunho, hoje muitas pessoas passam por situações parecidas com essa que você viveu e você teve essa transformação. E eu tô sentindo aqui, não sei, né? Deus é quem sabe. Algum recado para quem já passou, para quem está passando pelo que você passou? Que recado que você daria para essa pessoa, para aquele homem, para que está assistindo e para aquela esposa, para aquele filho que está vendo também o pai passar por essa situação, não é? Que palavra que você deixaria para essas pessoas? A palavra que eu digo assim, não desista,
E aí, lá na Carioca, com certeza você vai encontrar, através de Celebrando, através da igreja, esse que vos fala, porque eu não sou mais importante do que ninguém. Simplesmente eu sou um milagre, porque Deus, eu me permiti. Então, eu sei que a minha mãe partiu para a glória, tendo certeza, porque quando ela faleceu, eu já tinha me restaurado. E todas as orações dela, todo aquele que ela investiu. Então, eu digo para você o seguinte, há solução. Para essa mãe que tem o seu filho envolvido com o que seja, há solução. Para você que acha que alguém vai te julgar, não. Se dê oportunidade, porque existe lugares, existe a ferramenta do programa, que não é só para isso, mas isso também. Então, é essa a mensagem que eu deixo. Porque Deus não desiste de você. E Amém. Quem se afastou de Deus foi você, assim como eu me afastei lá atrás. E o dia que eu venci todas as barreiras, sem saber se eu ia conseguir chegar, mas aqui estou. Então, eu não sou mais importante do que você, eu sou igual a você. Se dê a oportunidade e a Igreja Batista Carioca está pronta a estender a mão para você. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Viu? Ali, eu falei que você ia ser abençoado. Obrigado, Luiz, pela participação. Obrigado por ter aceitado o convite. E você também aceite o convite. Vem ser feliz na Carioca, Rua Getúlio, número 18, no Meia. Amém. Então, você ouviu, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu disse, deixa de ser bobo e vem ser feliz na Carioca. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão.